Que 3 pulinhos é esse aí? Pra dar sorte? Não, tô olhando ali na câmera ali pra ver se eu vou ficar visível. Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui hoje com o colega Gustavo, né, e vamos falar hoje sobre configurações, né, sobre ruído ocupacional. O bicho vai pegar hoje, hein? Fica ligado aí. E aí, Gustavo, beleza? Quer se apresentar pra galera? E aí, Nestor, beleza? Bom, já me apresentei algumas vezes, já não a primeira que eu dou uma entrevista aqui pro Nestor, falando um pouco de higiene ocupacional. Mas para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou professor do curso de técnico de segurança do trabalho. E para quem me conhece, só sabe que eu sou corintiano, só, tá? Eu sou gente boa já, tá bom? Você é um bando de louco. Mas é um prazer estar mais uma vez falando com você aqui, cara. Beleza. Bom, então, que brinquedo é esse aí que você tá na mão? Esse amigo que eu tenho em mãos aqui é um dos modelos de dosímetro que nós temos no mercado de higiene ocupacional, tá? Fazendo um pouco até de propaganda, esse instrumento aqui é o Quest, o Q300, tá? Quanto você está ganhando com essa propaganda aí? Nada não, cara. Só ganho salário de professor só e tá ótimo já. Mas esse dosímetro aqui, ele é um dosímetro específico para fazer avaliação de ruído ocupacional, tá? Mas é legal a gente falar um pouquinho desses instrumentos de avaliação quantitativa, porque simplesmente não basta fazer uma medição, você tem que saber avaliar e principalmente interpretar os resultados que você tem depois de uma dosimetria. Além disso, é importantíssimo trabalhar também as configurações desse equipamento, porque muitas vezes o profissional ele fica preocupado em configurar, saber manusear ali os botões, toda a parte do display, mas esquece às vezes de um conceito que é importante, que vem antes de tudo isso. Bacana. Bom, uma das perguntas, né, que eu sempre recebo e que eu ainda nunca respondi em vídeo, mas agora é uma boa hora estar dando do lado aqui do higienista ocupacional. São seus olhos. Diferença entre dosímetro e o decibelímetro, né? Que você gosta até de chamar por outro nome que eu vi ali. Isso Qual que é a mesmo. diferença entre um e outro? Dá para você explicar aí para a gente? Dá sim, é bem simples. O dosímetro, ele faz um acompanhamento da exposição do trabalhador durante a jornada de trabalho. Ou seja, ele faz o acompanhamento do trabalhador. Vamos pensar, por exemplo, no mecânico de manutenção numa empresa. Ele geralmente acaba flutuando por vários setores. E aí é difícil você pegar apenas e fazer a avaliação dele no setor ali de mecânica. Ele vai ir para o setor de produção, ele vai para o setor de logística, ele vai muitas vezes para o setor de reparação externa, ou seja, ele vai para muitos lugares. E aí, para fazer esse tipo de acompanhamento e monitoramento da exposição dele ao longo da jornada de trabalho, eu preciso fazer uma avaliação que seja representativa de todos esses locais. E para fazer uma medição representativa dessa exposição ocupacional dele em todos os lugares que ele circula, eu preciso usar o dosímetro. O dosímetro vai ficar acoplado na cintura dele e vai ficar com esse microfone próximo à zona auditiva, ou seja, simulando o sistema auditivo dele que está captando todos aqueles diferentes níveis de pressão sonora. Agora, o medidor de nível de pressão sonora pontual, que eu gosto de falar, que é o famoso decibelímetro, eu não gosto de usar essa expressão decibelímetro, deixa eu só explicar antes que o Nestor me bata aqui. É que o decibel é uma unidade de medida, e não é muito comum você usar essa unidade de medida como nome do equipamento. Mas não que vai errado, mas é uma definição não tão certa, vamos dizer assim, tá? Mas o que acontece? Esse tipo de medidor, ele faz uma avaliação pontual, ou seja, apenas daquele instante, ou seja, um curto espaço de tempo. Você não consegue fazer uma dosimetria com um medidor desse porque ele não tem como função fazer esse acompanhamento igual o dosímetro faz. Há a possibilidade de fazer até o cálculo de dose com esse equipamento? Sim, existe, mas o trabalho é muito árduo e o resultado ele não pode ser muitas vezes preciso como seria uma dosimetria. É menos confiável. Menos confiável, com certeza. Eu gosto sempre de falar que o medidor de nível de pressão sonora pontual, ele é legal para você fazer uma varredura inicial, identificar o perfil de exposição que você tem para depois realizar uma dosimetria. Obviamente que se você estiver falando de uma análise de conforto acústico, para atender, por exemplo, NBR 10152
ou NBR 10151, que falam de conforto acústico, a primeira que eu disse para ambientes internos e a outra para ambientes externos, aí sim eu faço uso de medidor pontual. Nesse caso, eu tenho essa abertura, por exemplo, tá? E ainda mais quando eu falo quando eu faço uma avaliação por frequências de bandas de oitava ou de 1/3 de oitava, tá? Bacana. Bom, bacana. Então, esse equipamento ele vai te dar a avaliação em dose ou ele vai te dar em decibel? Ele consegue fazer as duas coisas, porque a gente tem que deixar claro o seguinte teorema, vamos dizer assim. A dose ela é o limite absoluto para a exposição ao ruído. Então, quando que a dose ultrapassa o limite de tolerância? Ela ultrapassa o limite de tolerância quando ultrapassa a unidade. Quando a gente converte essa unidade em porcentagem, é quando a dose ultrapassa 100%. Ou seja, para qualquer tempo de medição, para qualquer tempo de jornada de trabalho, se a dose ultrapassa 100% de exposição, consequentemente o limite de tolerância para o ruído contínuo intermitente ele foi excedido. Mas muitas vezes só o resultado de dose não basta, porque a gente precisa saber o valor em decibéis. Só que esse equipamento aqui, ele já consegue dar para a gente o quê? O valor do nível médio de ruído. O nível médio de ruído ele é conhecido pela sigla LAVG e também é conhecido segundo a NHO 01 da Fundacentro como nível de exposição. O que significa isso? Significa que a dose que eu obti para uma determinada carga horária de trabalho vai ser convertida em decibel. E esse valor representa o nível médio de ruído para aquele período de tempo que o medidor ficou ligado calculando a dose. Obviamente que esse equipamento aqui, por exemplo, da Quest, como outros, conseguem dar a dose projetada. Ou seja, se eu não fiz a quantificação do ruído usando toda a jornada integral de trabalho, eu consigo, nesse tipo de equipamento, projetar essa dose para 8 horas. Na mão dá para fazer também isso, você consegue extrapolar matematicamente essa dose obtida para 8 horas. E aí você vai ter o resultado da dose projetada para essas 8 horas e o nível de pressão sonora também projetado para 8 horas, que daí vai representar o período completo de trabalho. Uma outra forma que você tem de fazer isso, e alguns equipamentos têm essa especificação, é através do nível de exposição normalizado, só que aí é para um fim específico, válido para o INSS. A dose e os valores obtidos de nível de pressão sonora são sempre projetados para 8 horas. É como se eu pegasse diferentes tipos de jornada de trabalho e colocasse todo mundo no mesmo saco ali, juntasse todo mundo, porque o INSS, o padrão é 8 horas. Pode ser que um trabalhador se exponha ao ruído durante mais do que 8 horas, só que o INSS sempre vai pedir para essa projeção ser feita para 8 horas, independente da carga horária da pessoa. Bom, e em se tratando de configuração, como é que eu brinco com um negócio desse aí? Então, é difícil a gente falar muitas vezes sobre equipamento, porque em higiene ocupacional nós temos uma série de marcas e de equipamentos diferentes. Eu posso mostrar, por exemplo, como é que funciona esse Quest, mas às vezes o cara que está assistindo ali, ele vai estar com um equipamento da Bruckhager na mão, ou da Svantec, ou da Strutermen, que são excelentes equipamentos também, mas a configuração é diferente. Os parâmetros que eu uso são os mesmos, mas a configuração vai ser diferente e, consequentemente, a forma que eu vou operar ele também vai mudar de marca para marca, de produto para produto. Mas, basicamente, os parâmetros que eu sigo para configurar um Quest é igual para todos os outros. Ou seja, a primeira coisa que todo mundo tem que saber, eu tenho 2 tipos de instrumento de análise de ruído quando eu penso em dosímetros. Eu tenho do tipo 1 e do tipo 2. Essas especificações estão na norma da IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, que é International Electrotechnical Commission. Elas estão lá numa norma da IEC, que é a 61672, que fala dos tipos de equipamento para avaliação de ruído. Eu tenho um equipamento... A NHO1 compila esses dados nela ou não? Quando você traz isso para a NHO 01, ela não cita diretamente essa norma da IEC, mas aqui no Brasil a gente também trabalha com equipamentos do tipo 1 e do tipo 2 para análise de ruído, pegando como base essas normas internacionais. E qual que é a diferença? É a precisão, tá? O equipamento do tipo 2, ele tem uma precisão de mais ou menos 1 decibel. E o equipamento de tipo 1 ele tem uma precisão um pouquinho maior, que é de mais ou menos 0,7 decibel. Mas do tipo 1 e do tipo 2 são os equipamentos que a gente tem que usar para fazer esse tipo de avaliação. Esse é um ponto fundamental que todo mundo já tem que saber logo de cara, antes mesmo de configurar o dosímetro. Então, na hora de comprar,
nada de comprar o equipamento tipo 3 no caso, né? Se você comprar no tipo 3 para fins de avaliação ocupacional e com maior precisão, ele não vai ser o equipamento mais adequado para esse tipo de finalidade, que é o caso da higiene ocupacional, quando você presta serviço ou faz algum serviço de elaboração de um PPRA ou um laudo em qualquer empresa. Tá? Outra coisa importante, você tem que configurar esse equipamento sempre para um limiar de integração de dose a partir de 80 decibéis. Significa que a partir de 80 decibéis é que o dosímetro vai começar a fazer aquele cálculo de dose, né, que é CN sobre TN, que a gente vê lá no anexo 1 da NR15. Assim como o limite de tolerância, que tem que ser configurado para 85 decibéis, que é o critério de referência, certo? O range, que a gente fala também, que é o limiar que ele faz a leitura, sempre tem que estar configurado para a máxima abrangência possível. A gente costuma falar que esse valor vai pelo menos de 70 a 140 decibéis, tá? Que seria o mínimo e o máximo que ele faz a leitura. Além disso, é sempre importante vocês observarem o que? A taxa de duplicação de dose. Aqui no Brasil, a taxa de duplicação de dose que a gente usa tanto no INSS quanto para o Ministério do Trabalho é 5, mesmo que a NHO da Fundacentro fale para a gente que lá a taxa de duplicação de dose é a 3, mas aqui no Brasil a gente só usa a 5, e é um critério que você tem que ficar esperto, porque muitas vezes esses dosímetros vêm de fora já pré-configurados e eles vão estar com uma taxa de duplicação de dose 4, 6, que às vezes você usa no outro país, por exemplo, que não é o caso aqui do Brasil. Tá certo? Chegou, então tem que ajustar ele antes de começar a avaliar. Configurar, tem que fazer toda essa configuração. Lembrando também que por conta do ruído ser contínuo e intermitente, você vai ter que usar a curva ISO audível de acordo com o padrão do sistema auditivo. Para esse tipo de ruído contínuo e intermitente, a gente usa a curva de ponderação A, que a gente fala que é a curva ISO audível que mais responde em termos similares ao sistema auditivo humano. Tá? Lembrando que dBA a gente usa para ruído contínuo e intermitente, dBB não é mais utilizado, dBc é para ruído de impacto e tem também dBd que é para ruídos específicos em aeroportos. Bom, mas falando um pouco mais sobre os parâmetros, quais seriam os principais? Então, dentro daquilo que eu falei dos parâmetros, todos esses são de extrema importância. Agora, o que eu foco também, além dos parâmetros de configuração, é como eu devo posicionar esse equipamento no usuário, né? Esse equipamento aqui, o dosímetro, por exemplo, ele fica na cintura do funcionário, muitas vezes, quando é possível, você pode colocar no bolso, sempre mantendo muito cuidado, principalmente quando eu falo do fio. Tá? O fio é uma parte do instrumento muito sensível, e quando você causa algum dano a ele, alguma ruptura, você vai ter que comprar um novo, e nem sempre é muito barato, principalmente quando o equipamento é importado, tá? Então, depois de feito todos os ajustes, você pode colocar na cintura do funcionário, ou se possível, até mesmo dentro do bolso, que não vai ter interferência nenhuma, tendo em vista que o microfone ele fica aqui em cima para a captação dos dados, tá? Então, você colocando ele na cintura, o que você vai ter que fazer em seguida é posicionar esse dosímetro o mais próximo possível da zona auditiva, tá, do trabalhador. Então você vai tentar, em mim mesmo é difícil colocar, tá? É mais fácil colocar em outra pessoa, mas só para fins de estudo você coloca ele o mais próximo possível da zona auditiva aqui, que é para ele captar o máximo do ruído possível que o funcionário esteja exposto, tá? O microfone ele vem com essa espuminha aqui para proteger ele contra sujeira e concentrações de poeira que possam impedir a coleta de dados durante a amostragem, tá? E depois de feita toda a configuração, você starta a operação do dosímetro aqui, dando um RUM nele. A partir do momento que eu cliquei no RUM, ele vai começar a gravar esses dados na memória, compilando ele até a hora que eu pausar e finalizar. Ou seja, durante todo o período de tempo que o trabalhador está usando o dosímetro, ele está fazendo a coleta de dados. E uma coisa que eu sempre brigo com o pessoal, né? Não se preocupe em falar mal da sogra, que ele não está gravando nada do que você diz. É só o nível de pressão sonora em termos de intensidade. Lembrando que esse equipamento aqui faz leitura só da intensidade. Quando eu falo intensidade, é o volume do ruído. Eu não estou falando da frequência dele, tá? Para avaliar a frequência, ou seja, o espectro sonoro, eu preciso de um equipamento com bandas de oitava ou equipamentos com filtros de 1/3 de oitava. Por quê? Além do nível de pressão sonora ser medida em intensidade, a frequência também é importante, tendo em vista que uma frequência de 3.000 a 6.000 Hz, nosso sistema auditivo é mais sensível ao som. Então, algumas vezes você
pode lançar a mão de equipamento mais sofisticado, tá? Mas o principal hoje, o mais básico, seria fazer a avaliação da intensidade do nível de ruído. Para fazer com banda de oitava, o dosímetro também faz ou é só o decibelímetro? Hoje, a maior parte dos medidores de nível de pressão sonora pontual que nós temos, eles ainda não têm esse analisador de frequência. Alguns deles permitem até a acoplação dele no próprio microfone. E algumas outras marcas já vêm com esses medidores com as bandas de oitava ou de 1/3 de oitava neles já dentro, já vem no próprio equipamento. Existem alguns modelos de dosímetro que fazem também a análise por frequência, só que é muito específico, são dosímetros que ainda aqui no Brasil eles não foram implementados de uma tal forma que você tenha bastante variedade, e aí para conseguir isso você vai ter que apelar mesmo para o mercado externo. E diga-se de passagem, é um preço muito mais salgado. Não vou entrar em valores, mas é muito mais salgado. Eita! Tá? Mas hoje, pensando em atendimento da legislação, você faz apenas por intensidade. Nenhuma norma regulamentadora e nem mesmo a NHO está ali colocando um limite de tolerância atrelado a uma banda de frequência específica. Tá? Do ponto de vista de colocar, você colocando ele com o microfone viradinho assim para você, tem algum problema? Então, quando você coloca o microfone na pessoa... Se ele ficar rolando na camisa assim, vai dar alguma coisa, será? Não, colocando ele, você tem que posicionar de uma tal forma que o microfone possa ficar o quê? Para frente, tá? Na posição... como se fosse a pessoa, né, olhando para a mesma direção da pessoa, e o que você não pode fazer é virar ele ao contrário, né? Por exemplo, se eu colocasse ele com o microfone virado na minha direção, porque isso bloqueia o ruído que vem em direção ao microfone e, consequentemente, a sua coleta de dados vai ficar comprometida. O ideal é que você coloque ele numa posição, é horrível colocar em mim mesmo, mas colocar ele numa posição que você possa deixar ele virado para frente, que ele possa ter um campo aberto para a captação dos dados. Lembrando que esse fio aqui também ele passa por dentro da camisa da pessoa para não ter nenhum risco de acidente, principalmente em máquinas e equipamentos, de puxar aqui e além de danificar o próprio equipamento. Você falou de outros modelos, né? Tem uns modelos pequenininhos que eles já são de colocar pendurado assim, na verdade. Perfeitamente. Se você pega, por exemplo, os modelos da Svantec, eles já são dosímetros sem fio. A Struterm lançou agora um que é o DOS 700, que é um outro excelente modelo. Eles não têm fio, você coloca ele na lapela do funcionário e o microfone já fica no próprio corpo do equipamento. Então você já não tem mais esse fio para utilizar, que às vezes atrapalha um pouco. Tá? Mas são modelos ainda que não são produzidos por todas as marcas ainda, né? A maior parte ainda são os modelos tradicionais com fio, e existem modelos tão pequenos que nem leitor de display tem, né? É só um microfonezinho mesmo, bem pequenininho, e aí depois que você passa os dados para o software é que ele vai mostrar o resultado final da dosimetria. Já que você falou de instrumentos bem pequenos, a gente não pode esquecer também que para atender as avaliações de ruído em centrais de teleatendimento, por exemplo, a gente tem que seguir algumas normas da ISO, tá? ISO 11904 IFEM 1 e ISO 11904 IFEM 2. Essa primeira norma da ISO que eu falei, a ISO 11904 IFEM 1, ela fala de um método que é o mini microfone. Esse mini microfone de ouvido real é um mini microfone que vai no canal auditivo do funcionário e instalado ali, ele tem condição de colocar o headset em cima da orelha, sobre a orelha, e aí ele vai captar o nível de pressão sonora que chega direto da fala do operador com o seu cliente durante o atendimento. Então é muito bacana, porque você pensa, por exemplo, em algumas perícias ou avaliações que eu já acompanhei de ruído, onde um instrumento como esse ou até um medidor de pressão sonora pontual foram usados. Seguindo a norma da ISO, você está completamente equivocado. Então você vê como o mercado avançou, né? Se você for pegar os primeiros medidores de nível de pressão sonora, eles eram analógicos ainda, nem digital eles eram, né? Então para você fazer a coleta de dados era muito mais complicada, tinha que tirar a média dos resultados, olhando ali para os valores, ou então você tinha que gravar os dados e depois jogar no cabo AVG para transferir para o computador. Então cada vez mais o mercado de instrumentação está avançando em termos de qualidade e o tamanho ficando menor, né? E ficando mais leve também, né? E ficando mais leve. Para o trabalhador, né? Se a gente for Sim. pensar ergonomicamente falando, acaba sendo mais confortável. Justamente, você pensa em alguém que trabalha, por exemplo, numa operação, na construção civil ou em setores onde o trabalho é bem operacional e desgastante, é bem mais confortável. Bacana.
Bom, quer acrescentar alguma coisa a mais? Não, por enquanto é só isso. Isso é uma coisa muito básica. Eu sei que não estou falando da operação do instrumento em si, passo a passo, porque não seria o foco. É só uma visão geral dos parâmetros que você tem que seguir obrigatoriamente aqui no Brasil e como você também pode fazer a interpretação de todos os dados necessários para você conseguir fazer uma dosimetria adequada. Ou seja, você vai olhar o tipo de equipamento, o critério de integração de dose, os valores de limite de tolerância, a taxa de duplicação de dose, além de ver a faixa de amplitude, né? O range que a gente vai usar da medição que esse instrumento consegue fazer. E não se esqueçam de um item que eu estava quase esquecendo de falar também, mas não é menos importante, a calibração, tá? Antes de usar o dosímetro e após o uso, você tem que fazer a calibração dele, tá? Essa calibração é feita numa curva de frequência de 1000 Hz, tá? Ou 1 kHz, se vocês preferirem. E quando você usa a calibração aqui para fazer o ajuste do dosímetro, ele tem que dar sempre a mesma faixa de resposta, ou seja, 94 ou 114 decibéis, dependendo do tipo de calibrador e da marca que você está utilizando. Valores superiores, por exemplo, se eu tenho aqui, ao invés de 114, 115,2 decibéis, ou então eu tenho o valor de 112,5 decibéis, passam dessa faixa de mais ou menos 1, né? Se eu passo de uma faixa de mais ou menos 1 na calibração, ela já é invalidada e eu não posso usar esse dosímetro. Ou se eu usei ele e a calibração foi feita e deu ok, mas depois ela ficou com essa faixa de variação superior a mais ou menos 1 decibel, eu não posso usar aquele resultado que eu coletei. Então tem que ficar esperto também com a calibração. Invalida toda a amostra, tudo aquilo que você fez vai ser perdido e você vai ter que recalibrar esse equipamento. Então você está me dizendo, a essa hora aqui da tarde, são 5h30, que eu preciso fazer calibração no laboratório e ainda em campo? Isso, porque a calibração que eu faço no laboratório é uma calibração onde a parte eletrônica do instrumento vai ser vista, ou seja, ele vai ser aberto, ele vai ser configurado, as placas e o hardware dele vão ser o quê? Avaliados e ver se eles estão de acordo com o perfil de funcionamento normal do equipamento. Agora, quando eu faço o trabalho de campo, eu tenho que fazer também a calibração pontual, que é aquela calibração que eu faço antes e depois de terminar a minha amostragem. Sem essa calibração antes e após a amostragem, você não pode realizar essa dosimetria, e muito menos se esse equipamento aqui não passou por nenhuma calibração. Existem algumas normas, como por exemplo a NBR 10151, que fala que a calibração tem que ser feita a cada 2 anos, mas muitas empresas acabam adotando um período de tempo menor, que é tradicional anual, né? Vamos calibrar de ano em ano. As normas da ISO, principalmente a norma da ISO 9001, fala muito, né, de calibração dos instrumentos de uma forma geral a cada 1 ano, e é esse padrão que as empresas costumam seguir. Então você está me dizendo que as calibrações têm objetivos diferentes, a que é feita no laboratório e a feita no campo. Isso, a calibração que eu faço em campo, ela vai verificar se naquele instante o dosímetro está fazendo a leitura do ruído de acordo com a precisão que eu necessito para aquele tipo de tarefa. Ou seja, se ele está atendendo aquela precisão que ele tem, caso ele for do tipo 1 ou tipo 2. Só que você concorda comigo que conforme você vai usando ao longo do tempo, ele vai se desgastando, algumas partes do hardware vão respondendo de uma forma diferente, e para reajustar tudo isso, você precisa levar ele para o laboratório, e aí sim ele vai ser aberto, e toda a parte eletroeletrônica dele vai ser revisada para ver se tem algum tipo de avaria, e eles fazem um ajuste necessário para você poder receber esse equipamento de novo e fazer seu trabalho de campo. Só que mesmo assim, para você confirmar que ele está de acordo com as normas e de acordo com as características de leitura, você sempre vai ter que fazer a calibração antes e depois da análise. Ou seja, não é só pegar o equipamento, colocar na cintura do cara, pôr o microfone e começar. Você precisa fazer bem mais. Bom, e para terminar, né, eu gostaria de saber, já que você falou de calibração, você citou esse fantasma da calibração aí, calibração RBC, calibração acreditada, calibração não acreditada. Dá para você dar uma pincelada aí para nós a diferença entre elas? Dá sim, cara. Primeiro que uma calibração não acreditada, não rastreada, realmente a pessoa vai fazer ali lá no mecânico mais próximo, eu acho, né? Ou no eletricista, no eletrônico mais próximo. Você precisa ter no mínimo algum tipo de rastreabilidade, tá? Por quê?
Os laboratórios no padrão RBC, Rede Brasileira de Calibração, eles têm uma maior, como é que eu posso dizer, credibilidade. Por quê? Eles são registrados junto ao Inmetro. Quando esse laboratório está registrado junto ao Inmetro, significa que ele tem o credenciamento necessário, a autorização necessária e o controle de qualidade do Inmetro para poder fazer aquele tipo de calibração e, consequentemente, por ele próprio, dar a garantia de que aquele equipamento ele foi calibrado de acordo com o que há de mais avançado e de acordo com as melhores técnicas disponíveis para aquele tipo de produto. Gustavo, quer dizer que o laboratório acreditado não serve para absolutamente nada? Não é isso. É que o laboratório acreditado, ele não tem essa permissão do Inmetro para emitir essa certificação com um controle de qualidade, um selo de garantia do Inmetro, dizendo que ele por si próprio consegue validar e garantir essa calibração, sem que o Inmetro periodicamente faça o quê? Um controle da qualidade e controle que aqueles laboratórios acreditados, eles continuam seguindo os métodos que estão previstos nas normas nacionais e internacionais. Ou seja, resumindo a ópera, os laboratórios acreditados são válidos, sim, só que eles não têm a credibilidade e o selo do Inmetro como aqueles que são do padrão RBC têm hoje em dia. Por isso que a maior parte dos laboratórios ou das empresas que fabricam instrumentos, eles tentam correr atrás dessa certificação, principalmente para aqueles equipamentos que eles trabalham mais no dia a dia, que é para poder ter um espaço maior de mercado e com certeza conseguir dar maior garantia aos seus clientes. Tá? Hoje o laboratório acreditado você tem que pesquisar no site do Inmetro para ver se ele está válido, para ver se ele está seguindo os métodos corretos e se o Inmetro continua aprovando ele. Não que o padrão RBC você não tenha que averiguar isso, mas a confiança que você tem é um grau maior ainda. Tá? Resumindo, seria isso. E se tratando de avaliação para gestão de segurança ou para LTCAT, laudo de salubridade, essa precisão é fundamental, né? Justamente, porque quando você fala de realizar o controle dos riscos ambientais, no caso do ruído, quando você realiza o gerenciamento e faz uma avaliação quantitativa, você precisa justificar o porquê das medidas de controle. Para justificar o porquê das medidas de controle, no mínimo você vai ter que demonstrar que a dose e, consequentemente, o nível de pressão sonora respectivo a esse valor são altos. E para você mostrar isso, você vai ter que ter o quê? Um equipamento que faça a leitura e que seja um equipamento que tenha um resultado o quê? Fidedigno àquilo que você espera do produto. E quando você fala de laudos para insalubridade, como é o caso do anexo 1 e o anexo 2 da NR15 para ruído contínuo intermitente ou de impacto, e quando você fala de aposentadoria especial para LTCAT, nem se fala, né? Para você chegar e determinar se a pessoa vai ter direito à aposentadoria especial por exposição ao ruído, lá que é de 25 anos, pelo decreto 3048, lá de 99, ou então que ele vai ter direito à insalubridade, cara, é fundamental você ter um equipamento que dê o resultado certo, porque senão, imagina só, por 1 decibel de diferença lá, 2 decibéis, você está pagando insalubridade por uma pessoa que legalmente ela não merecia isso, vamos dizer assim. E está pagando duas vezes, está pagando insalubridade, aquilo está incidindo no FAP da empresa, é uma bolha Sim. Uma bola de neve que vai crescendo. Porque se você pensa no nível de pressão sonora elevado, você pode estar gerando ali uma doença ocupacional. Essa doença pode se reverter no afastamento. Esse afastamento se reverte no B91. B91 é benefício acidentário. Consequentemente, vai pesar no seu índice de frequência do FAP, que vai subindo. E aí seu custo aumenta cada vez mais. De fato. Pô, Gustavo, beleza, obrigado pela presença aqui de novo. Legal. Aí, se você quiser deixar um contato aí, alguma coisa, a hora do Qashqai, a hora de vender alguma coisa, nem que seja vender a imagem, vai lá, meu filho. Então, gente, eu costumo publicar alguns vídeos na internet, no YouTube. Eu vou deixar aquele seu do DOS 500 aqui embaixo na descrição. 600, DOS 600. DOS 600, isso, pessoal DOS 600. que às vezes, eu tenho o DOS, eu não sei como usar direito, vou deixar um link dele na descrição. Posso falar que é o Você vídeo do DOS 600 mais visto hoje no Brasil. Uau. É o meu lá. Bem legal, para quem gravou um vídeo ali do nada, pensando só, vou mostrar como é que funciona, ter quase 20 mil visualizações hoje é bastante coisa. Então eu tenho o meu canal ainda não é tão popular igual o do meu amigo Nestor, mas é o meu canal Gustavo Souza, tá, no YouTube, eu falo muito de higiene ocupacional lá. O Nestor pode deixar o hiperlink aí para vocês entrarem, se inscrevam, curtam, tiram suas dúvidas lá, aquilo que eu puder responder eu vou fazer com muito prazer.
E procurem divulgar o meu trabalho, fiquem espertos aí que em breve vocês vão ter mais novidades, tá joia? Com certeza. Galera, se gostou mesmo, então curte aí, já se inscreve no canal, dá uma passadinha lá nos vídeos do Gustavo lá, principalmente o do DOS 500, tá muito bom mesmo, né? À toa que passou de 20 mil acessos hoje, né? Pode ser que quando você estiver assistindo já passou muito mais, né? Assim espero, né? De fato. Então, a gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou! Fala, prevencionista! Fala, prevencionista! Fala, prevencionista!